bem-vindos a mais um Café com a Liderança Extrajudicial. É uma alegria ter todos vocês aqui conosco. Hoje vamos falar sobre um assunto muito legal, o poder da gratidão. Como é que você está aí atuando? Tem muita gratidão no seu dia? Hein? Toma um café comigo, me conta de onde você é. Resolvi fazer um tema um pouco diferente para o líder, olhar um pouco para dentro, né? Porque a gente se interte com muitas ferramentas, com muitas técnicas, mas se nós não tivermos uma postura adequada como líder, não adianta muito essas técnicas, né? A gente pode até aplicar, mas elas não vão funcionar de acordo com o nosso desejo, vamos dizer assim. Então, eu quero olhar um pouquinho para dentro, né? Como que tá esse processo de gratidão? Você está sendo grato pela vida? Você é grato pelo ar que respira? É grato por ter uma cama para dormir toda noite? É grato por conseguir tomar banho? Porque são coisas tão simples, que elas passam desapercebidas. Porque eu tenho elas sempre. E só dou valor quando falta. Então imagina só, né? Uma pessoa que tem muitas dores, tá doente, acamada, e quando ela tem que dormir, ela não consegue dormir, ela acorda toda hora, não consegue se mexer na cama porque dói o corpo. E você, que dorme o tempo todo, durante toda a noite, é grato por isso? Então é nesse sentido que nós vamos fazer essa conversa dessa aula hoje. Como que a gente pode estar atuando, sendo mais grato pela vida, sendo mais grato pelas coisas que estão disponíveis, ser mais grato pelas pessoas que estão junto conosco, enfim, ser grato por estar vivo. Eu vou ler aqui uma frase que diz no livro A Ciência da Felicidade, do Dr. Anthony Gramsci e Elysium Leigh. Ele afirma que a gratidão é uma palavra que deriva do latim gratia, que significa graça, graciosidade, fazer as coisas com bondade, generosidade, apreciação pela beleza de dar e receber. Espontâneo, natural. Parece que alguma coisa de gratidão tem a ver com felicidade? Opa, isso me interessa. Eu quero ser feliz. Eu quero ter uma vida feliz. Eu busco a felicidade sempre, né? É uma meta, mas imagina só, se eu sou grato por cada momento que eu estou vivendo, eu sou feliz a cada momento que eu vivo, porque ele é gracioso, porque ele é bondoso, porque ele é generoso. Vocês percebem que até a gente fica mais leve? Então, exercitar a gratidão é uma coisa necessária para nós seres humanos, para nós líderes, para nós que estamos à frente de negócios, para nós que comandamos equipe, para nós que prestamos serviço para a sociedade, que a gente serve. A gente precisa ser grato. E definir um momento no dia para manifestar essa gratidão e perceber durante cada momento, cada passar, eu sou grato. Então, quando você se permite sentir a gratidão, uma imensa transformação começa a acontecer. Eu consigo ver as coisas mais belas, eu consigo estar mais tranquilo durante o dia todo. Eu consigo perceber que aquelas pessoas que estão ali me ajudando a construir algo, eu preciso ser grato por elas estarem ali, por elas me alcançarem uma xícara de café.
por elas terem moído o café, por elas terem feito uma máquina que sai o café quentinho. A gente só aperta um botão. Imagina só. Estou trazendo coisas que são tão simples no nosso dia a dia. Então, manifestar essa gratidão, ela começa a fazer com que a gente crie hábitos diferentes, que olhe as pessoas que estão à nossa volta com mais amorosidade, com mais compreensão, com mais compaixão, porque eu estou inserida dentro de um universo. E gratidão é contribuir para a felicidade minha e dos outros que estão ao meu redor. Então, felicidade é uma experiência de contentamento, de bem-estar, combinada a uma sensação de vida que possui um sentido de valer a pena. Eu gosto de fazer isso. Eu sou grato por fazer isso. Você já pensou aí no seu dia a dia que todo momento você pode gerar essa felicidade espontânea? E você ter esse centramento, essa paz interior, para fazer essa conquista com as pessoas que estão à sua volta? Eu achei tão bonitinha, minha filha, essa semana, ela quer que eu vá conhecer uma pessoa e diz ela, mãe, é tão legal o jeito que tu chega perto das pessoas, tu chega leve, tu chega feliz, tu abraça, tu beija, é muito legal isso que tu faz. Vem espontâneo dela. E eu digo, mas eu sou assim, né? Porque é uma alegria conhecer uma pessoa nova. É uma alegria trocar informação. Posso ter momentos de decepção com algo? Óbvio que sim. Porque não é um faz de conta. A felicidade ela tem que ser genuína, a gratidão tem que ser genuína. E a gente pode manifestar a nossa opinião daquilo que a gente acha, que a gente acredita. Mas isso não impede que nós sejamos verdadeiros. Que a gente tenha essa essência. Toda manhã, quando eu medito, logo em seguida eu faço as minhas orações. E sempre eu agradeço aquilo que eu quero que venha acontecer. Só que eu agradeço como se já tivesse acontecido. Como se aquilo que é meu desejo, que é minha vontade, que é minha meta, tenha acontecido já na minha vida. E daí eu sou grata por aquilo, eu reverencio aquilo. E vocês nem sabem, porque daí aquilo acontece. Porque eu enxerguei, eu visualizei aquilo como algo realizado já. E quando a gente é grato pelo que está fazendo, pelos nossos momentos, pelos nossos desejos, por aquilo que a gente conquista, né? Deus sempre abençoa. A gente consegue achar um caminho para aquilo se viabilizar. Isso é uma postura que o líder precisa perceber, que ele pode usar a seu favor. Que ele pode usar isso como uma ferramenta para melhorar o seu dia a dia. Para aquele dia de trabalho não ser pesado e na hora que eu vou para casa eu desconto nas crianças lá, não tendo paciência e querendo ficar sentado lá sem ninguém falar comigo. Ou senão eu levo um monte de documento para casa para assinar e fico incomodado que a minha família venha me perturbar. E ao mesmo tempo culpado por não estar dando atenção para essa família. Então continue a pensar que ter gratidão, ser generoso, pode mudar essa sua realidade. Pode deixar o seu dia mais feliz. Muito profundo isso? Me conta aí. Tá impactando, tá tocando o teu coração? Só que assim, eu preciso estar atento, porque os movimentos do mundo nos induzem a ser chefes, mandar, ter resultado a qualquer preço, a qualquer custo.
em cima da capacidade intelectual comportamental das pessoas. Só que eu tenho que lembrar que essas pessoas que estão trabalhando comigo, eu preciso delas. Se eu não precisasse delas, eu mesma faria aquela atividade. Então imagina só, um cartório com 3 colaboradores. Eu preciso daquelas 3 pessoas ali executando a atividade, certo? Um cartório com 200 colaboradores. Sim, nós temos clientes com 200 colaboradores. Imagina só o titular estando atuando em todos os lugares. Então ele precisa dessas pessoas. E se eu preciso dessa pessoa, eu trato ela como pessoa, porque ela tem as suas dores, ela tem as suas necessidades, ela tem os seus dias bons ou não tão bons. E como eu, líder, posso estar articulando, mobilizando, gerando felicidade para essas pessoas? Eu tenho que pensar uma forma de atingir o coração delas, para elas entenderem o propósito delas estarem trabalhando ali, porque eu preciso de uma pessoa ali que faça aquela atividade em função do propósito do cartório. Preciso repassar isso. Então, ela tem que entender que eu sou grato por ela estar lá, que eu sou grata por ela me ajudar nessa missão, fazendo aquilo que é dom dela, que é genuíno dela. E ao mesmo tempo que ela tem essa percepção que ela tem que ser grata pelo trabalho que ela faz, pela vida que ela leva, pelos resultados conquistados. E tudo é uma consequência de ação e reação. Então, quando eu transmito isso, eu recebo isso de volta. E é legal porque quando a gente começa a fazer esse movimento, as pessoas que estão à nossa volta também começam a fazer o mesmo movimento. Eu acho tão bonitinho que às vezes eu vejo um cliente com um discurso que é meu. Ele não falava daquele jeito. E usa exatamente as minhas palavras em alguns momentos. E eu fico muito feliz, né? Não dele estar falando aquilo que eu falo, mas dele ter percebido a necessidade dessa gratidão. Dele estar fazendo um movimento para a ação. E está colhendo os resultados em relação a isso. Isso que é o mais legal. E é uma coisa que não tem custo. Porque as pessoas às vezes não gostam de implementar porque tem que gastar, né? Isso não tem custo. Ou melhor, tem a minha decisão de fazer. E às vezes é doloroso, né? Eu não consigo manifestar. Eu não consigo fazer esse movimento, porque eu tenho um hábito de muitos anos fazendo de outro jeito. Então eu preciso fazer esse movimento de um passinho de cada vez. Experimentando. Sendo grato quando a pessoa faz algo por mim. Que ela contribui. Sendo grato pelo ar que eu estou respirando. Sendo grato por estar aqui com vocês agora. Repassando informações para que vocês possam utilizar isso para o bem de vocês. E eu ganho nessa generosidade das pessoas estarem próximas de nós, conversando conosco, trocando ideias. Então a gente não existe para algo. A gente não está aqui à toa. A gente está para fazer algo. Eu como administradora de empresas, você como titular de cartório, você como substituto de cartório, escrevente, do setor administrativo, cada um tem a sua missão, o seu papel. E quando a gente percebe que isso eu preciso fazer, eu preciso me colocar nessa postura e ser grato por estar ali. Porque as pessoas precisam de mim naquele lugar. E daí o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente encontra alguns titulares aí que têm dificuldade nas relações, ficam adulando a equipe para ter uma contrapartida, implorando amor, sim. Né? Aquela pessoa que nada tá bom e fica ali, que as pessoas têm que ficar no cartório até as 10 horas da noite. Não é por causa do serviço. Infelizmente não é.
Porque se fosse por causa do serviço, ele criava um processo que o serviço funcionasse lá dentro. Então, se isso fica acontecendo, repetindo, é porque ele tem uma necessidade de ter todo aquele povo em volta. E daí, tá faltando o quê? Tá faltando gratidão pelo que ele recebeu, da família de onde ele veio, né? Eu sempre digo que as minhas costas estão sempre quentes, do meu pai e da minha mãe, né? Então, eu não preciso buscar isso fora, eu já tenho dentro de mim. E às vezes as pessoas ficam buscando isso. E daí se perde. Não confiam nas pessoas, são desconfiadas com as pessoas. Se eu tenho desconfiança, o que eu recebo da pessoa? Eu recebo algo para eu continuar desconfiando. Então eu preciso confiar e a pessoa precisa perceber que eu estou confiando. Que daí ela vai fazer um movimento para gerar mais confiança ainda. Esses dias eu estava vendo um videozinho, esses vídeos que aparecem no Instagram, no Facebook, né? Um time de futebol lá nem sei de onde que é, mas era o Casimiro que joga nesse time, não sei se é Paris Saint-Germain, não sei qual, é um time estrangeiro. E daí o time estava descendo numa escada e daí tinha uma pessoa na escada, na ponta da escada, recepcionando. E a pessoa botou a mão assim para os jogadores passarem e bater, né? E daí uns passavam, batiam, nem olhavam para aquela pessoa. E daí o Casimiro estava mais ou menos na metade da fila, ele pegou e abraçou a pessoa. Daí todos os outros que vieram atrás do Casimiro abraçaram. Então, olha só como a gente consegue fazer um movimento diferente. E tem que partir de nós. Por isso que a gente tem que estar cheio, a gente tem que estar grato, né? E isso é uma comprovação neurológica, né? A gratidão, ela acessa lugares no nosso cérebro que liberam dopamina, ocitocina, né? Dentro da corrente sanguínea. Então eu estou fazendo bem para mim, gerando gratidão, né? E me gera bem-estar, me gera felicidade, prazer, reduz a ansiedade, estimula o afeto. Olha quantos sentimentos são trabalhados dentro de mim só em função de ter gratidão. E às vezes a gente fica buscando isso toda hora na vida, mas sendo ingrato, não valorando o que as pessoas fazem por mim, não agradecendo. Você já agradeceu hoje? Me conta aí, quem que você agradeceu? Me conta aí. Agora eu tô fazendo um exercício que quando eu entro em banheiro público, né, às vezes no shopping, às vezes em algum prédio, né, que vai fazer uma visita em algum lugar, sempre tem aquela pessoa limpando, né, o banheiro, né, deixando em dia. E eu faço questão de cumprimentar a pessoa e dizer muito obrigada por tu estares aqui limpando o banheiro para nós, tá tão cheiroso. Imagina se tu não estivesse aqui limpando. Olha a diferença que a gente faz na vida dessa pessoa. E olha a diferença para nós. Não é legal ir no banheiro limpo? Ou quando a gente chega em banheiro de shopping, tá tudo sujo lá, o papel tá saindo da lixeira, fica agradável? Claro que não. E porque tá limpo, eu não vou ser grato? Não vou perceber? Eu só percebo quando tá ruim? Então eu tenho que perceber o que tá bom. Todo dia alguém faz uma comida, né? Mesmo sendo num restaurante. Só porque eu pago, eu não preciso ser grata? Só porque eu pago um salário para o meu colaborador, eu não preciso ser grata? Eu tenho que ser grata. E esses dias eu estava trabalhando num cartório e eu, Denise, tenho o hábito de sempre agradecer a pessoa a hora que ela me dá tchau, né? Muito obrigada por hoje, viu? Digo para minha secretária lá de casa, digo para minha equipe. E daí eu estava trabalhando nesse cartório, comecei a agradecer as pessoas a hora que vinham me dar tchau. Obrigada pelo dia. Mas para mim aquilo era normal, natural. No último dia dessa visita, que foi uma semana, uma dessas pessoas veio falar comigo.
Diz ela: Denise, eu adoro quando tu agradece no final do dia. Eu nunca recebi um agradecimento aqui no cartório desse jeito. E eu era uma visita. E a pessoa não estava ali por mim. Ela estava pelo titular, pelo propósito daquele cartório. Então eu preciso desenvolver a gratidão. Isso impacta na vida das pessoas. É uma ação tão pequena e tão grandiosa ao mesmo tempo, que não custa nada, é de graça. E se eu não faço, eu tenho que exercitar. E eu quero que você exercite. E me conte depois, me chama aí no privado e me conta o resultado. Me conta como foi essa experiência para você de fazer esse movimento. E daí, quando você fizer, você perceba o seu corpo, como que ele tá. Se ele tremeu, se acelerou o coração, se eu sorri, se eu senti uma leveza. Porque isso gera um movimento de muito bem-estar dentro de nós. E a gente começa a transformar o mundo, a melhorar o mundo. E daí eu começo a olhar que o copo, ele tá meio cheio e não meio vazio. Eu olho para as coisas e percebo, nossa, que legal, eu tô quase conseguindo aquele meu desafio. Tô quase conseguindo realizar aquele meu sonho. E não reclamando, eu não consigo. Sempre dá errado para mim. Eu nunca consigo concluir. Eu nunca chego naquela meta desejada. E daí eu fico olhando para o copo meio vazio. E o copo, quando eu olho para o copo meio vazio, ele diminui mais. Cada momento ele vai reduzindo. Cada momento ele vai ficando mais minguado. E todas as pessoas ao meu redor começam a reclamar também. Então, a minha sugestão para vocês, como líderes de cartórios extrajudiciais, ou titular, ou coordenador de setor, comece a fazer esse movimento aí dentro do cartório, para a gente ver a movimentação das pessoas, o que vai impactar, porque daí elas vão perceber que eu vou parar de reclamar, eu não vou ficar focada no problema, e sim vou ficar focada na solução, copo meio cheio, o que eu faço para resolver esse problema. Isso sim é postura de líder. Aquele líder que fica reclamando do problema, ele é um líder fraco, é um líder ingrato, porque alguém fez um movimento para aquilo vir a acontecer. E volto a dizer de novo, se a equipe não está dando conta daquilo que está fazendo, é responsabilidade do líder. Porque quem é que paga o salário dessa pessoa? Quem é que mantém ela dentro do cartório? Então, se eu quero que as pessoas fiquem, eu tenho que estar fazendo um movimento para que o propósito do cartório aconteça. Eu tenho que achar alternativas. E eu digo para vocês, se vocês mudarem a postura de vocês como líderes e desenvolver a capacidade de ser grato, muitas coisas grandes irão acontecer. Então, assim, ó, o convite é para mudar o foco. O convite é que a gente receba tudo como bênção. Quantas vezes eu já peguei erros e daí eu digo assim, nossa, é uma possibilidade agora de eu achar uma solução para isso nunca mais acontecer. Eu fui abençoada com esse erro, porque ele poderia ter sido muito mais grave. Eu poderia estar pagando um prejuízo gigante de uma incorporação. Mas eu consegui pegar ele pequenininho e resolver ele a partir de agora. É ou não é uma mudança de foco? Mas aí o líder tem que estar com as costas aquecidas. Tem que receber todo o amor da sua mãe, do seu pai, mesmo eles não estando mais entre nós. Mas receber
né? Que eu sou uma misturinha, né? Da minha mãe e do meu pai. E se eles estão em mim, eu tenho a condição de ser forte para fazer o que for necessário fazer. E desenvolver essa gratidão em cada uma das atividades da respiração da minha vida. Então, comece a ver bênçãos que a vida traz, né? De pessoas legais que aparecem, de coincidências que estão acontecendo na minha vida, até de doenças. A doença é uma bênção. É para eu olhar para aquilo que eu não estava olhando. Porque a doença, ela não começa do dia para a noite, né? Vem doendo, vem doendo, vem doendo, ela vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Só que eu não dou bola, não tenho tempo de ir no médico, não tenho tempo de fazer exame. E aquilo vai crescendo. E daí ele vira uma doença muito grave. Então é o momento de eu parar. Opa, agora eu posso olhar para isso. Agora eu posso me cuidar. Então, se não é por amor, é pela dor. Então, o convite é que seja antes. E se eu reconheço que cada coisa que acontece na minha vida é uma bênção, eu vou olhando mais rápido para aquilo que eu preciso olhar. Então, quero falar algumas coisas que vocês podem exercitar a gratidão. Pegue uma folha de papel, né, uma folha grande de papel, e liste ali 100 coisas que vocês são gratos. Nossa, 100 coisas? 100 coisas. 100, numeral 100, não é a zero, sem nada, 100 coisas. E comece a listar, né? Obrigada pelo ar que existe, obrigada por eu ter mãos para tomar café, obrigada por ter internet, obrigada por ser de uma família X, obrigada por ter esse cartório. 100 coisas. Daí lista. Daí vocês vão perceber nesse exercício que quando chegar num ponto lá, vocês vão dizer assim, nossa, não tem mais nada para ser grato. Com certeza, existem muito mais do que 100 coisas para vocês escreverem. E daí vocês vão lembrar de mais uma coisa que vai puxar outra, que vai puxar outra. E quando vocês perceberem, a lista ultrapassou os 100. E daí, depois desse exercício, vocês entrem em contato comigo e me contem como que foi fazer essa atividade. Como que foi enxergar cada um desses pontos que vocês perceberam, que vocês nem pensavam em ser gratos. Isso vai dar um alívio interno. E vocês vão começar a aplicar essa gratidão durante os dias seguintes. Vai ser mais forte no primeiro dia? Vai. No segundo, um pouquinho menos. Terceiro, um pouquinho menos, mas fiquem atentos. Fiquem atentos para serem sempre mais gratos. Sempre mais gratos pela vida. Então, exercer a gratidão, com esse exercício vocês vão exercer a gratidão interna, né? Vão fazer esse movimento interno. E eu vou sugerir um segundo exercício para vocês fazerem. Escrever uma carta para alguém que é muito importante para vocês, sendo grato por algo. Uma carta de 2 páginas, colocando ali toda a sua força, toda a sua potência para ser grato àquela pessoa específica. Denise, não tenho coragem de fazer. Então faça e não mande a carta. Mas faça o exercício de fazer a carta. Ah, Denise, vou fazer a carta e vou mandar. Isso, manda. Você vai ver o impacto que vai gerar. O impacto que vai gerar na tua vida e na vida dessa pessoa também. Então, gratidão é um estado de espírito. Eu sou grato por tudo que acontece, por tudo que eu vivo. Isso me dá uma leveza, me dá uma energia. Nossa, foi profundo hoje, hein? Mas eu estava pensando e refletindo, né?
O quanto a gente pode contribuir com as pessoas falando desses assuntos, que é olhar para dentro, que as pessoas não têm tempo para se olhar, para se reconhecer, para fazer um movimento diferente. Então, termino aqui essa aula de hoje com o coração cheio de gratidão por vocês estarem aqui e espero ter tocado o coração de vocês para que algum movimento aconteça a partir de agora. E quero aproveitar e convidar vocês para estarem lá no nosso congresso de liderança, gestão e inovação, que vai acontecer em São Paulo no dia 21, 22 e 23 de abril. Já estamos com os ingressos no final, tem poucos ingressos ainda. Eu acredito que mais 15 dias só de inscrições e a gente vai encerrar as inscrições, porque tem que organizar material, enfim. Mas ainda temos as últimas vagas. Se você ainda estava em dúvida, vem participar conosco, que vai ser um momento transformador. Tá bom? Beijo grande e fiquem todos com Deus. Tchau! E realmente são pessoas fenomenais. Sendo uma oportunidade de pensamento da nossa atividade, do nosso futuro. Estamos aprimorando os conhecimentos na área aí de gestão. Não só para a gestão dos cartórios, mas por todo o meio extrajudicial. Pretendo sair daqui com um contrato assinado, quem sabe, para nós já implantar logo na serventia lá no Rio Grande do Sul.